Jogador mais jovem a ganhar o título brasileiro. Isso foi 15 anos atrás. Diego tinha 17 quando foi campeão brasileiro pelo Santos. De lá para cá, mudou tanta coisa que mudou a palavra. Em vez de juventude, referência. Referência do Flamengo e está batendo na trave. Referência da seleção brasileira, que vai jogar a Copa do Mundo em 2018. Diego, que futebol brasileiro você encontrou no teu retorno para cá, depois de passar tanto tempo na Europa? PVC, eu acho que, sem dúvida nenhuma, um futebol, no geral, muito mais bem organizado, dirigentes mais preocupados em proporcionar uma condição melhor para os jogadores, né? Uma estrutura que realmente permita aos jogadores trabalhar em alto nível e com certeza, isso aí faz muito bem ao futebol brasileiro. Eu acho que o trabalho que tem sido feito por parte da diretoria aqui, uma diretoria preocupada não só com a sua própria reputação, mas com a reputação do clube. Eu acho que isso é fundamental. Realmente estão todos de parabéns e tem muita coisa boa para acontecer ainda, mas hoje em dia, sem dúvida, é uma referência. Quando você veio, quando você teve o convite do Flamengo, você sabia que era isso ou te surpreendeu? Eu sabia que era isso, me informei com alguns jogadores, mas sem dúvida nenhuma me surpreendi positivamente com o projeto futuro. Não só com o presente, mas também com o futuro, que é extremamente animador. Você trabalhou em Portugal, na Itália, na Alemanha, na Espanha. Me dá a diferença do que você está fazendo no Bundesliga pelo estádio lotado ou tem mais do que isso? Mais do que isso, além dos estádios lotados, direitos iguais, né, para os clubes. Eu, nos países que eu passei, costumei jogar sempre em equipe grande. As equipes grandes, ela já tem um atrativo por si só. Mas na Alemanha você pode acompanhar, independente da grandeza do clube, né, e dos jogadores. O estádio é sempre um excelente estádio, está sempre cheio. Então eles se reinventam para criar atrativos para que esses torcedores possam estar presentes. E algo também que é fundamental, eu aprendi muito na Alemanha, foi o país que eu mais aprendi. Eu acredito que lá eles pensam, a rivalidade tem limite, né? Eles pensam num todo, pensam no futebol, pensam no país. E eu acredito que nesse aspecto aqui no Brasil nós temos que melhorar. Nós não devemos achar que para fazer bem para o nosso clube nós temos que prejudicar o outro, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a gente acaba dando um tiro no pé e quem perde com isso somos nós. Você aprendeu, do ponto de vista, contou um aprendizado do ponto de vista do esporte, mas você aprendeu muito, me conta da sua experiência pessoal na Alemanha. Experiência pessoal e diretamente falando assim do futebol, organização tática, disciplina nos treinamentos, né, na alimentação, enfim. Desde o primeiro dia que eu cheguei lá, eu vivi aprendendo. Bati muito a cabeça, fui teimoso em alguns momentos e paguei por isso, né? Porque a disciplina lá realmente prevalece. Mas com certeza, no decorrer dos anos, foram quase 6 anos, eu acabei evoluindo bastante. Turquia, esqueci de citar a Turquia, né? Turquia, 2 anos, Turquia também. Você falou de disciplina tática, de organização tática. A gente tem batido muito no futebol brasileiro nos últimos tempos, na história de que os técnicos brasileiros estão desatualizados ou não estão desatualizados, se os técnicos estrangeiros, que hoje você trabalha com um colombiano, vão fazer bem para o futebol brasileiro ou não. Acho que a história do futebol brasileiro tem presença de técnicos estrangeiros lá nos anos 30, nos anos 50. Então, isso já contribuiu para o futebol brasileiro. Não tenho dúvida que o Rueda, por exemplo, traz coisas positivas para a gente. Mas do ponto de vista dessa disciplina tática, da organização tática, do trabalho de campo, você concorda que está muito atrás aqui ou você não concorda com isso? Eu acredito que nós, no futebol brasileiro, sofremos muito com o imediatismo, né? Os jogadores e principalmente os treinadores, né? Então, eles quase que não têm tempo para se programar, para fazer um trabalho a longo prazo. O resultado tem que ser imediato. E se você for ver as grandes seleções, elas fazem um trabalho a longo prazo. Seleção alemã, seleção espanhola, começa desde a base e muitas vezes não alcança o resultado, mas o processo é respeitado, né? Já no Brasil nós sofremos com isso. Os treinadores, não é fácil ser treinador e jogador também.
Porém, o imediatismo muitas vezes te traz algo positivo também, né? Te alavanca para o seu objetivo, para o sucesso de forma rápida também. Mas tem que se tomar muito cuidado, na minha opinião, porque tudo que é feito a longo prazo eu acho que é mais embasado, tem um alicerce, né? Que sustenta tudo isso. E, na minha opinião, os treinadores estão bem preparados, sim, no Brasil, querem evoluir, mas também sofrem com isso, né? Às vezes, no meio de um processo ali, para o resultado não aparecer, tem que se trocar. Cita o cara que foi o técnico da tua vida. Uma pergunta forte, hein? Vale Leão. Não, Leão, sem dúvida, foi muito importante. Bom, um cara que eu aprendi muito foi o Simeone. O Thomas Schaff me recebeu de braços abertos. Eu vinha de um momento complicado no Porto. E desde o primeiro dia ele corria do meu lado na praia, né? Nós íamos correr, eu precisava perder peso, né? Melhorar minha condição física. Ele corria do meu lado, controlando meu batimento cardíaco. Pô, isso até me arrepia, né? E realmente é um cara que é um carinho muito grande. E o Tite é um cara que eu ouvia falar, mas as passagens que eu tive aí na seleção brasileira, um cara que é impactante. Você vai ser técnico? Eu acho difícil, mas eu não fecho as portas. Eu quero trabalhar com algo que eu possa passar, né, repassar a minha experiência e meu aprendizado vivido futebol, né, minha vida toda. E eu quero repassar, senão o conhecimento não tem valor nenhum. Então você pode ser o quê? Bom, um treinador, um diretor, um empresário, não sei, não tenho claro na minha cabeça nesse momento. Também está longe, né? Está longe. Passa rápido, mas vamos lá. Tem muita coisa pela frente ainda. Você falou de seleção brasileira, convocado para os jogos contra Chile e Bolívia, voltou para a seleção depois de 2009, né? Você tinha vindo com a seleção com uma sequência até 2009, 2 Copas Américas conquistadas, e aí ficou aquele período todo distante. Nesta convocação especificamente, o teu nome não foi recebido da mesma maneira que da primeira, né? Muita gente achando que você está num momento menor no Flamengo do que já esteve. Você concorda com isso? Que você é convocado num momento que não é o teu melhor momento no Flamengo? E como é que você avalia isso? É o que eu falei na minha coletiva ali. Primeiramente, eu respeito, porque nós vivemos num país do futebol, né? As pessoas, se tratando de seleção brasileira principalmente, é natural que vão opinar. Seleção mais concorrente do mundo. Obviamente, vai ter gente que prefere o A do que o B, é natural. Agora, uma coisa é fato também, né? Que ninguém chega à seleção brasileira por acaso. Né? E principalmente como um treinador como o Tite, que tem um critério bem claro e transparente. Então, para se conquistar isso é bem complicado, né? Eu tive, como você falou, muitos anos dentro da seleção brasileira. Cheguei próximo de uma Copa do Mundo, não fui. Deixei de ser convocado em um dos meus melhores momentos da minha carreira, que foi quando eu me transferi para a Juventus. Iniciei o campeonato de forma brilhante na Juventus e não era convocado. Isso me faz ter a certeza de que não é só estando em evidência, profissionalmente falando, que te leva à seleção brasileira. Se você for convocar sempre os jogadores que estão em evidência na véspera da convocação, dificilmente você vai conseguir manter um grupo. Essa é a minha opinião. Então, se eu vivi ou não já melhores momentos no Flamengo, pode ser que sim, né? Assim como a equipe, eu sou totalmente dependente da equipe também, tanto que eu faço questão de dizer, quando eu cheguei aqui no Flamengo, eu estava distante da seleção brasileira e meus companheiros me ajudaram a voltar a viver esse sonho. Então, é isso que eu sinto. Tenho muito orgulho de estar na seleção brasileira, isso não é por acaso, tenho méritos. Acredito que fortes ali para estar presentes, e isso foi conquistado antes de chegar na seleção brasileira e durante os treinamentos, durante as oportunidades que eu tive. Então, estou realmente seguro em relação a isso e focado para alcançar meu objetivo, que é disputar a Copa do Mundo. O Brasil pode ganhar a Copa? Tem totais condições. O Brasil, na minha opinião, entra sempre como favorito, independente do momento que vive. Vivendo esse momento que vive hoje, aumenta ainda mais essa expectativa, é natural, mas eu acho que o trabalho bem feito, ele te traz confiança também
e nós vamos chegar, sem dúvida nenhuma, bem preparados para essa Copa. O Diego já falou sobre isso que eu vou perguntar para ele, mas assim, preciso passar um pouco a sensibilidade de quem está junto com a pessoa. Da outra vez que ele teve no Boa Noite Fox, foi muito forte, muito latente para mim o que está acontecendo com ele em relação à seleção. Você falou até na entrevista coletiva no outro dia, mas eu queria que você relatasse por que o bichinho mordeu de novo. Mordeu, né? O Tite te chamou para a seleção e a impressão que deu, e você falou um pouco isso, é que, cara, agora eu não quero sair daqui nunca mais. Jogar uma Copa do Mundo que você não teve oportunidade. Sem dúvida nenhuma, é um sonho que eu carrego, um objetivo que eu ainda não alcancei. Vivi dentro da seleção brasileira há muitos anos, desde os meus 15 anos, sendo convocado para seleções de base, depois principal. E por um motivo ou outro não alcancei o grande objetivo, que é disputar uma Copa do Mundo. Porém, essas passagens pela seleção brasileira me trouxeram uma experiência, uma maturidade muito grande também. E quando eu decidi voltar para o Flamengo, realizar esse sonho, não foi de uma hora para outra, né? Também muitas coisas passavam pela minha cabeça. É um desafio gigantesco do tamanho do Flamengo, assumir essa responsabilidade e essa posição. E, sem dúvida nenhuma, dentro dessa decisão, o que pesou muito foi a seleção brasileira. Eu falei, com 31 anos, vou arriscar tudo, né? E atingir o meu melhor nível para voltar a viver esse sonho. Então, lá no fundo, a chama ainda estava acesa e, de repente, as coisas começaram a acontecer. Eu me lembro da convocação depois daquele jogo para a Colômbia, né, no Engenhão, e depois as outras. E quando eu cheguei na seleção brasileira, hoje em dia a forma de eu viver, de aproveitar cada minuto é diferente de antes. É essa sensação de realmente desfrutar daquilo e não deixar essa oportunidade escapar, né? E esse é meu pensamento. Estou extremamente feliz e orgulhoso, como eu falei. A seleção brasileira vive um dos melhores momentos aí da sua história nos últimos anos. E você estar no grupo realmente é um privilégio. Mas o caminho até lá foi muito difícil, foi árduo, né? E às vezes as pessoas não acompanham o que eu passei, por exemplo, nos últimos 2 anos na Turquia, treinando sozinho, levando o profissional para trabalhar lá, às vezes treinando muitas vezes sem saber o porquê. Enfim, são situações difíceis, mas que de uma forma ou outra você é recompensado. Eu acredito muito nisso, né? Nesse retorno. E hoje em dia eu tô vivendo isso aí, mas estou no caminho, né? Tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa a trabalhar para manter esse mesmo nível. Você não foi brilhante no Porto e foi brilhante no Werder Bremen. Você foi para a Juventus, estava muito bem, foi muito bem no Atlético de Madrid. Você tem uma carreira muito vitoriosa, mas em alguns momentos você não... Porto, basicamente, né? Você está um degrauzinho abaixo. A impressão que passa sempre é que você foi muito bem onde você estava feliz. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, fui muito bem, isso é fundamental. Existe a expectativa que foi criada, que eu carreguei comigo por ter aparecido com 16 anos, 17 campeão, seleção brasileira com 17 anos também, campeão da Copa América com 19. Então a expectativa é muito grande. E muitas vezes fui refém disso involuntariamente, mas é natural. Então, alcancei grandes objetivos, mas talvez por algumas pessoas esperarem demais. Quando eu cheguei aqui, um rapaz escreveu um texto, que eu esqueci o nome dele, que foi muito feliz nas palavras dele, mas que dizia mais ou menos sobre isso. E a verdade é que a carreira é longa, os desafios são grandes, quando se muda de país, equipe para um outro, é ainda mais. Então isso aconteceu sim, na minha carreira, às vezes altos e baixos, mas como eu falei, foram mais altos do que baixos, né? Por isso que eu acabei permanecendo lá durante 12 anos e tenho um respeito em todos os clubes que eu passei. Se você for ver, o próprio Fenerbahçe, onde nós não alcançamos o nosso grande objetivo, que foi o título, mas minhas redes sociais explodem de mensagens positivas dos turcos lá, enfim. Então, algum mérito você tem que ter, isso não se compra, né? Mas com certeza, em alguns momentos, poderia ter sido melhor, se o objetivo fosse alcançado, consagraria, né?
mas nem sempre acontece como a gente planeja. Tem que falar um pouquinho de Flamengo, eu vou abusar um pouquinho mais de você, porque o papo tá muito bom. Tá bom. Você é fera. Não, você que é fera. Você que está respondendo, não estou respondendo, não. Bom, esse ponto, onde você dava dizer que você não estava tão feliz é Porto e Fenerbahçe, períodos ali. Você falou daquele pior momento, o momento mais difícil. O momento mais difícil para mim foi no Wolfsburg. Foi no Wolfsburg. Onde eu tive aquele problema com o Magath. Ali foi barra pesada mesmo, né? Até emocionalmente foi forte. O Magath, todo mundo fala que é muito difícil trabalhar com ele. Foi difícil. No começo ele sempre foi apaixonado pelo meu futebol, já tinha tentado me contratar algumas vezes. Chegou lá no Wolfsburg, em algum momento algo mudou, o último jogo ele ia me colocar no banco, eu me rebelei e paguei por isso, depois volto, faço a preparação inteira, uma preparação massacrante e em certos pontos sendo humilhado, né, junto com a equipe e tudo, só que não podia jogar, tinha que ficar ali do lado de fora assistindo o jogo, na foto oficial do time não podia participar. No dia a dia ele deixava claro, você não joga mais comigo, na frente do grupo, né, fazendo questão disso. E eu, dos trabalhos físicos, era o primeiro, arrebentava do treino bem e não jogava. Um período muito desgastante, eles queriam me mandar para outro clube, eu falei que eu só iria para o Atlético de Madrid, acabou decidindo na última hora, no último dia, então aquilo me desgastou muito. Foi um período bem difícil. O Magath, que todo mundo diz que é muito difícil trabalhar com ele, na parte tática, pelo menos, ele é brilhante. Ele era muito bom. Eu não tenho raiva do Magath, porque eu sentia que ele gostava de mim, né? Depois que eu fui para o Atlético de Madrid, eu acabei voltando. E depois de 9 jogos, nós estávamos com 4 pontos, não sei, muito mal, equipe boa, muito mal. E eu corria que nem um doido, fazia tudo. Ele me chamou e falou, cara, você faz de tudo, eu não sei, mas o problema não é você, o problema é todo mundo que está ao redor. Não é possível, eu vejo que você faz tudo, que você tenta tudo. Eu estou te falando isso porque a partir de amanhã você vai ser reserva, você não vai jogar mais. Você não vai jogar mais no meu time. E eu falando aquilo com uma certa sinceridade, sabe? Se você quiser ir para o Brasil, você fala que você está com problema físico, vai para o Brasil, descansa, arruma um clube, escolhe o clube que você quer jogar, eu te libero. Falei, não, eu vou continuar aqui, pode tomar a tua decisão e tudo. Mas enfim, depois ele acabou saindo. É um cara que eu não carrego nenhuma mágoa dele, mas sem dúvida é muito difícil trabalhar com ele, principalmente quando o resultado não vem. O que está faltando para o Flamengo ganhar um título, vou dizer nacional, você vai dizer um jogo? É verdade. O que está faltando para o Flamengo transformar esse trabalho todo que a gente tem visto em conquistas com absoluta frequência? Eu acho que é uma grande conquista, por exemplo, essa da Copa do Brasil nos ajudaria muito. Porque o que acontece, nós já conversamos bastante sobre isso, nós iniciamos uma temporada com a expectativa gigantesca e isso em alguns momentos tirou o nosso mérito de tudo aquilo que a gente vem fazendo e conquistando. Mas, ao mesmo tempo, é natural, porque você pega o elenco que nós temos, a estrutura que nós temos, o profissionalismo da nossa diretoria, a grandeza do clube, é natural que gere essa expectativa. E eu não trocaria essa posição pela de ninguém. Então você quer ir para um clube mais mediano, onde tudo que você conquistar é lucro. Se não conquistar nada, tudo bem, foi uma temporada boa? Jamais. Eu não trocaria essa posição por nada. Mas eu tenho que falar dos fatos, né? Fatos, esses dias... eu acho que até premeditadamente, com uma certa malícia, transformar a minha declaração, que eu respeitosamente discordei de quando falaram que faltava poder de decisão. Eu tenho que valorizar o que nós temos feito também, que existe algo de positivo, e se eu não valorizar, se meus companheiros não valorizarem, então ninguém vai fazer. Então nós começamos uma temporada onde o Carioca era praticamente a nossa obrigação. E você conquistar um campeonato assim vale mais ainda, porque o Flamengo é obrigado a ganhar. As outras equipes, com todo respeito, se perder, perdeu, porque o Flamengo tinha que ganhar. E nós jogamos com essa pressão. E isso era um peso, realmente, porque nos trabalhos, nos jogos, nós não tinha margem de erro. E o nosso discurso aqui nós não podia esconder. É isso mesmo, é exatamente isso. Ou ganha ou ganha.
e a equipe correspondeu. Então eu acho que isso tem um valor muito grande, né? E foi de forma invicta, então sensacional. Só que eu jamais ia comparar, ia querer remediar uma decepção com essa conquista do Carioca, que foi a decepção da Libertadores. Ponto. A Libertadores só vai se curar com Libertadores. Ano que vem a gente vai ter oportunidade. Mas do restante, a equipe conquistou esse Carioca, está na final da Copa do Brasil, que é uma competição bem complicada, enfrentamos adversários muito difíceis, a prova disso é a colocação deles no Campeonato Brasileiro, o desempenho deles na Libertadores, nós eliminamos esses adversários e estamos na final. E no Campeonato Brasileiro estamos abaixo das nossas expectativas, que isso nós perdemos o controle em algum momento, mas que ainda está na nossa mão terminar o Campeonato Brasileiro numa excelente colocação. Então é dessa forma que eu vejo a nossa temporada, né? E essa realidade de que eu te falei, em alguns momentos nos atrapalhou dessa gigantesca expectativa. Mas o trabalho tem sido muito bem feito aqui, temos que melhorar, óbvio. Diariamente nos cobramos, nos reunimos com a diretoria, sem a diretoria, e sabemos que queremos aproveitar todo esse momento que hoje em dia o Flamengo nos proporciona. Isso é fato, né? Porque uma coisa é real, tudo é passageiro. Hoje somos nós que estamos aqui, essa diretoria, esse treinador, mas amanhã serão outros que serão cobrados da mesma forma, mais ou menos, mas serão cobrados. Então, o que nós queremos, jogadores, é aproveitar essa oportunidade e ficar marcado na história do clube. Só fica marcado com vitória. E nós temos plena consciência disso, né? Nem sempre vai sair como a gente planeja, isso é verdade, mas o esforço que tem sido feito, a cobrança diária, muitas vezes o desgaste é muito grande, mas é recompensador, né? Mas a realidade é essa que nós vivemos. Queria que você contasse uma história que está na minha memória desde... Acho que você estava no Santos ainda, quando você contou, numa entrevista que a gente fez, a história que, quando você era moleque, teu pai te levava para Vila Belmiro e você ia passar a final de semana em Ribeirão Preto. Esse foi talvez um momento fundamental aí para minha carreira como jogador de futebol. No começo ele ia me levar, deixava lá, morava no alojamento e era desesperador em alguns momentos ali a sensação que eu tinha, né? Chorava, que saudade, vontade de voltar. Meu pai te devolvia para Vila Belmiro no domingo à noite? Assim. Meu pai me devolvia, isso, no domingo à noite, ia assistir o jogo no final de semana. Teve um começo que eu ia de ônibus e voltava só para Santos, depois fiquei definitivo em Santos, ele vinha me visitar, assistir o jogo, a gente passava o final de semana junto com a minha mãe, eles sempre juntos, os dois. E depois voltava, e quando eles iam embora, e ficava aquele vazio, né? E minha mãe, o primeiro choro, ela tá feliz? Não, né? Quer ir embora? Aí minha mãe puxava para lá, meu pai para cá, mas minha mãe foi muito forte também. E meu pai falava, aí, não tem jeito, é isso que você quer, é por aí que você tem que seguir, é isso que você tem que sentir. A vida é assim, então me deu um choque de realidade. Isso foi fundamental, senão eu teria voltado. Onde é que você estava no dia do 7x1? Na minha casa, no Guarujá. E o que você pensou? Pô, fiquei com um vazio aqui no peito, né? Porque eu, como jogador, eu acabei me colocando ali no lugar daqueles jogadores ali, naquela situação. Foi um golpe muito duro, mas tudo serve como aprendizado e serviu, né? A prova disso é a situação, a realidade que nós vivemos hoje. Mas foi tristeza, né? Depois, quanto mais passava o tempo de jogo, maior era a tristeza. Foi impactante aquilo ali. Depois do jogo, eu fiquei alguns momentos em silêncio. Foi um golpe muito duro. O teu trabalho hoje deve pensar em dar para pagar isso em 2018? Serve, como eu falei, sem dúvida, aquilo fortalece, faz você repensar, refazer, né? A caminhada, assim, o planejamento. E eu acho que todos os profissionais hoje da seleção brasileira têm noção disso. Obviamente, não vamos, acredito, direcionar uma vingança contra a Alemanha, mas sim fazer diferente e melhor. Com certeza isso vai acontecer. Muito obrigado, Diego. Obrigado a você, é um prazer. Valeu.
Diego, referência. Agora não é mais juventude, o jogador mais jovem da história a ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora, claro que o desejo dele é ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil e da Libertadores. Um pouquinho mais velho, 15 anos mais velho na Copa do Brasil. Depois tem mais estrada para correr. Vamos lá, vamos se preparar.